Fala pessoal, beleza? Bom, antes de ir pro vídeo, eu tô aqui muito feliz para anunciar para vocês uma parceria incrível do Fast Food Show. Claro, obviamente, que é a Seara. Então, assiste aí o episódio enquanto eu como meu Chicken Supreme. A qualidade vai te surpreender. É nóis! Ladies and gentlemen, welcome to the Fat Food Show with André da Trato. Fala pessoal, beleza? Começa agora a Fat Food Show para vocês de um oferecimento 24 Print Embalagens e creme americano. Obviamente, o nosso convidado é uma pessoa muito especial, um cara diretamente do ABC de São Paulo. A gente brinca que ele é o galã do ABC, o Wendel da Old Man. Seja bem-vindo, meu mano. Muito obrigado. Obrigado demais pelo convite. Eu sei que você não é um cara que gosta de sair falando, mas... Não, na verdade, quem fala que eu sou low profile, como o Edu diz, né? Mas estamos aqui, pô, eu jamais recusaria esse convite. Não, tô felizaço que você aceitou, porque eu quero contar um pouco das histórias que normalmente a gente não conta. Eu sei que você tem muita história. E, mano, sabe o que é mais louco? Quando eu comecei no Burger, por quanto tempo você já tem de Old Man? Old Man vai fazer 5 anos em novembro. Então, a Trato vai fazer 3. Quando eu comecei no Burger, eu já ouvia falar da Old Man. Olha isso. Quando eu fui abrir a Trato, quando eu comecei a pesquisar, já tinha muito conteúdo da Old Man. Um trampo muito bom que você já faz há bastante tempo. Obrigado. Então eu já era fã. Falei, caramba, não tem. Aí eu fui procurar coisas suas pra ver. Não tem muita coisa, não tem muito conteúdo. Você nunca pôs muito a cara. Eu sempre fui um cara de cozinha, né? Eu sempre trabalhei na cozinha do Old Man. Tá, mas aí antes da gente chegar no Old Man, eu quero fazer uma retrospectiva. Perfeito. Como não tem muito conteúdo seu, eu quero hoje que a galera conheça você de cabo a rabo, com perdão da frase. Então, o Wendel, todo mundo sabe, a gente tá brincando. O Old Man hoje é São Caetano ali, né? São Caetano. Tá. Exato. Mas você é nascido e criado em São Caetano ou não? Sim. Na verdade, eu nasci em São Caetano e fui criado no interior de São Paulo. Que da hora, mano. Que lugar no interior? São José do Rio Preto. Ah, tá. Aí eu vim pra cá com 16 anos, voltei. Mas minha família, meus avós, onde é o Old Man, né? Sempre moraram ali. E eu vim pra cá Old Man hoje era onde era a casa da sua avó? Exatamente. Sempre foi ali? Sempre foi. Mas você foi, tipo... Sim, não. Hoje é uma outra estrutura, né? Total. Tá, mas a gente já chega lá. Beleza. Mano, você sempre curtiu cozinha? Ou foi uma parada que você tinha outra profissão? Ou foi uma parada que você foi desenvolvendo? É muito louco isso, né? Eu trabalhava... Eu sempre quis empreender de alguma maneira. Isso desde moleque. Mas eu nunca imaginei na minha vida que seria com cozinha, com comida, enfim. E na época eu tinha um e-commerce, porque eu queria trabalhar por conta. Eu estava brincando de empresário, né, na real. E foi muito natural essa transição, eu acho. Porque eu comecei a ver vídeos de comida muito mais do que trabalhar. Tipo, eu sentava no escritório. Escritório, era uma mesa e um computador, cara, mais nada, né? Justamente onde é hoje o Old Man. Né? Porque era uma garagem, e aí eu pedi para os meus avós, na época, se eu podia trabalhar dali. Tá. Você foi criado pelos seus avós? Fui criado só pela minha mãe. Só pela sua mãe? É. Tá. Meu pai é falecido já, eu tinha 3 anos, né? Tá. Então foi criado pela sua mãe e os avós maternos? Sim. Tá, exato. tá da hora. Eu já vi você falar bastante da casa da sua avó. Por isso que eu tô perguntando se você foi criado com a sua avó. Não, mas eu sempre tive contato, assim. Né? Nós sempre fomos muito próximos. Muito ligados. Nós 3, né? Da hora. Sempre fomos. E aí você começou com esse e-commerce lá, na garagem dela? Cara, eu comecei lá e foi muito natural esse lance, essa transição de querer gostar de cozinhar. É muito louco isso, eu acho que vem muito da questão da minha avó, da minha mãe, que eu acho que uma das formas de amor delas era a comida, né? Na comida. Era o serviço em si de cozinhar e ver a galera comendo, ver a família comendo, enfim. E foi muito natural essa transição. Elas sempre cozinharam bem também? Sempre, cara, sempre. Minha avó era incrível na cozinha. É mesmo, acho muito louco isso. Minha mãe também gostava muito, pesquisava muito, sabe? Tinha realmente amor por aquela parada. E foi natural porque eu me peguei muito olhando coisas de comida. E o start foi quando eu fui numa hamburgueria. Foi em algumas, na verdade. Você lembra mais ou menos que ano isso? Antes de abrir a última, né? Não, faz tempo. Foi em 2015. Tá. 14, 15. Eu comecei a visitar algumas hamburguerias que tinham na época. Tava surgindo ainda essa época aí. Tava Muita hamburgueria surgindo. Tava.
E aí eu acho que quando eu fui no Holy, se não me engano, eu cheguei logo quando abriu e eu olhei e falei, cara, queria ter um lugar como esse. Sabe? Um bagulho de sintonia, Tipo, pagou um pau, foi muito Paguei louco. pau real, assim, tipo, acho que foi isso. Fui no Zedeli também. E aí eu fui no Holy, cara, e acho que mais ou menos nessa época, 2015, por aí. Acho que foi logo quando abriu. E aí eu entrei e falei, cara, eu quero uma parada como essa. Algo encantou, assim. Tipo, paguei pau, assim, E o na Holy hora. sempre foi descoladaço, né? Mas, tipo, muito... Mas foi bem no comecinho, assim, acho que primeira, segunda semana que aqui abriu. E já tava, tipo, estourado, assim. Aí fui no ZDL, comecei a realmente pegar gosto em visitar hamburguerias. Pra ver qual que era. Mas, na real, assim, muito como, tipo, o rolê do final de semana era conhecer hamburgueria, né? Comer mesmo, assim. Sempre gostei de comer, né? E, cara, essa transição foi natural. Tipo, eu percebi que eu estava querendo trabalhar com isso. E não era só o lance de gostar de assistir. Então, eu pegava o vídeo no YouTube e via muito vídeo gringo, sabe? Começava a pesquisar coisas, assim. E começou a, naturalmente, se voltar para o hambúrguer. Eu acho que por questão dessas referências que eu fui tendo, sabe? De ir no Holy, Zedeli, fui no Big Kahuna, Burger Map, que é no ABC, que era o que a gente tinha próximo, assim. E foi o que fez eu realmente... Foi o que deu paixão na parada. Foi o que deu paixão. Acho que eu quero fazer isso aí. Total. E aí você tava nesse período lá com o e-commerce, na garagem da sua avó exato. e tal. Aí você já começou a desenhar pra querer abrir pra você. O Old Man, cara, demorou uns 2 anos, assim, pra sair, eu acho. É mesmo? Sair do chão, né? Porque a gente teve que construir. E de planejamento, fazia... Ah, numa garagem aberta só. Era uma garagem com... O Old demorou quase 2 anos, acho que, pra sair do papel, assim. Primeiro surgiu essa transição na minha cabeça, essa virada de chave. E comecei a fazer plano de negócio. Começou a estudar. A estudar a parada. Só que na época, cara, 5 anos atrás não existia curso. Hoje tem muito mais facilidade. Então, o que tinha que o mercado oferecia era muito pouco. Então, fiz um curso numa escola que fizeram um curso para 1 mês, assim, que tinha de hambúrguer. Fui indo até realmente me sentir seguro. Falar, bom, beleza. Pra arriscar. Acho que vai rolar. Lá era só uma garagem aberta? Era uma garagem super pequena. Então, ver se a galera conhece a Old Me hoje consegue visualizar. Não dá nem pra imaginar como era, né, na real. Era uma garagem, a casa dos meus avós é muito simples, né, uma casa dos anos 40. E uma garagem que tinha 2 pilares e 4 telhas Brasilite, assim. A Tipo, casa ainda cobertinha. existe? A casa existe, tá até lá. Não é do tá Old até Man? hoje. É do Old Man. Ah, você usa como Old Man, não? Hoje sim. 70% da casa, 70%, 60% da casa já é... O Old Man já dominou. Mas ela é uma casa por fora, né? Já por dentro já não é mais casa. Entendi. Não tem Mas mais por fora a perfil de pessoa casa. consegue ver, né? Tipo, onde é a casa e onde é já a Old Man. Ela tá fechadinha, ela tá escondidinha no canto, assim. Quem chega no Old Man não vai conseguir reparar que existe uma casa ali. Saquei, da hora. Você reformou a entrada e tal. Exatamente. Tá. Aí você começou a desenhar esse projeto. Aí comecei a desenhar esse projeto, só que financeiramente eu não tinha noção de quanto eu iria investir. Cara, eu não tinha noção de absolutamente nada, né? Fiz um plano de negócio, fiz uma açãozinha de como iria ser, mas na teoria é uma coisa, né? Na hora que vai pra prática, meu mano. Meu parceiro é outra história totalmente. Eu tô rindo que eu lembro da trata, das contas que a gente fez pra abrir, mano. Nossa, é bizarro, mano. Só vai precisar disso já dá pra funcionar. Mano, é um equipamento que você não lembra do outro, que puxa o outro, e aí quando você inaugura, nenhum dos equipamentos que você tem dá certo. Você tem que fazer tudo de novo. Ó, trampo, né? Fora a obra, nem tô falando de obra. Não, você é louco. Obra é... Calculou 1, vai 8. A obra é absurda. Foi o que aconteceu, né? Na real. E aí você foi, arrumou grana, fez como todo mundo, pegou empréstimo? Cara, o que você não, fez? tinha uma reservinha. Na época era 30 mil. Tipo, peguei um pouquinho e tal que eu tinha, com a ajuda também da minha mãe, familiar e tal. E aí rolou de ter aquela quantia, que eu achava que era muito pouco, né? Só que, cara... É o que tinha. Eu não pensei. Tipo, acho que o meu segredo, acho que não é nem a questão de segredo, acho que o lance na época não foi não pensar. Só fiz, sabe? Só fiz Encarou a parada. Encarei a parada, entendeu? E
E aí rolou o lance da obra, porque obviamente nunca conseguiria fazer hambúrguer na estrutura que existia, porque meus avós alugavam aquela garagem. Tipo, meu avô cobrava tipo, baratinho pro vizinho guardar o carro, sabe? Nunca tiveram carro. Você já reinventou o vizinho, ficou sem garagem. O vizinho ficou sem garagem. Perdeu a garagem. Ferrou o vizinho. E aí eu falei, beleza, fiz um projetinho ali, cara, tipo, na intuição total. Ah, você fez a ideia. Cara, eu peguei uma folha, comecei a desenhar, falei, não, acho que a chapa vai ser aqui. Cara, não tinha conteúdo sobre isso. Não tinha igual tem hoje, né? E pô, a gente tá falando de 5 anos, né? E aí no começo de 2017, a gente começou uma obra. Eu contratei um pedreiro na época. E o cara falou, pô, não, eu faço assim, que é muita gente boa, acabou se tornando amigo e tal. Aí, eu faço assim, 4 meses. Porra, perfeito. Meio do ano o audimento aberto, né? E, na real, virou que de janeiro foi abrir em novembro, cara. E aí, tipo, no 4º mês, ele falou, eu preciso de um ajudante. Eu falei, e eu preciso de dinheiro, porque eu não tenho. Tipo, tava indo muita coisa, eu não tinha noção de equipamento, eu não tinha noção de onde comprar equipamento. A cultura era muito fraca ainda. Não, completamente diferente do que é hoje, né? E aí eu falei, bom, eu não tenho grana para te pagar um ajudante, então eu vou entrar com você. Eu já não estava mais trabalhando, eu estava vivendo, respirando aquilo 24 horas por dia. Aí você foi pra obra? Aí eu virei servente dele, cara. Virei servente dele, pra ajudar ele. Até finalizar. Eu brinco até que, tipo, em um dia eu tava fazendo massa, no outro dia eu tava virando hambúrguer na chapa. Que louco, da hora, tem seu sangue ali. Sim, total. Mas aí você começou sozinho, você ajuda os seus familiares, você não fez... Eu comecei com um sócio, eu fui lá e sim, eu não tinha perna. comecei com a minha sócia. Você já começou com sociedade também. Com sociedade. A gente busca a perna que a gente não tem. Mas aí beleza, você fez essa obra, esse projeto e tal, e na época nem a divulgação era igual, né? Porque nem o público no geral conhecia a hamburgueria como conhece hoje. Ainda tinha muita gente que nem confiava que era um rolê que ia durar, né? Os caras falavam, acho que a hamburgueria não tal, e, mano, a insegurança de pôr toda a grana ali. Mas enfim, aí em novembro você conseguiu inaugurar em novembro. A gente abriu em novembro, mas o foco era delivery, porque era muito pequeno mesmo, assim. Eu acho que o Udemy tinha 24 metros quadrados, assim. A cozinha era 2,5 por 2,80. A época ainda era delivery, tipo, telefone, Não, celular? tinha o iFood. Já tinha o iFood rolando. Pode falar iFood? Pode, tranquilo. A gente tem uma solução para quem não usa o iFood, que é o Expresso Delivery, mas é uma solução de app próprio. Legal. O cara consegue ter essa gestão, fazer o app próprio e tal. Para além de quem usa já o aplicativo consolidado do iFood, o Expresso Delivery vem com essa solução para quem... Por isso que eu te perguntei. Tem gente que não consegue ter todo acesso a todas as ferramentas dos grandes aplicativos. Então, o Expresso Delivery traz N soluções. É incrível. E nessa época não era tão difundida essa cultura, tanto que a troca de quem atendia celular para app foi bizarramente difícil. Eu lembro que tinha um amigo meu que tinha pizzaria e, mano, ele ficou muitos anos para migrar para o aplicativo. Ele só migrou quando acabou, ninguém ligava mais. E o cara quase faliu, depois ele migrou, porque normalmente todo mundo ligava, né, mano? Alô, quero fazer um pedido? Quem Mas nunca falou isso no telefone não viveu. Ainda. A gente tem um lance de ligação até hoje. Tem mesmo, de ligação. Ligação. Eu tenho de WhatsApp, a galera manda muito no WhatsApp. WhatsApp também. Eu não atendo via WhatsApp, mas o pessoal manda muita mensagem no WhatsApp. Agora ligar... também. Atendo por WhatsApp, telefone e o aplicativo. Mó trampo, mas, cara, eu não consigo tirar o telefone, porque é esse lance, eu acho que por questão de ser bairrista, de ter ainda essa cultura de você ligar na pizzaria, pelo menos em São Caetano é bem isso, sabe? É um público mais velho que faz isso? Você sente? Eu sinto que mas quem faz muito isso são clientes antigos. Ah, tá. Independente da idade do cliente. Independente da idade, mas é um pouco mais velho, sim. Normalmente é isso. E aí eu não consigo fazer essa transição de só pro WhatsApp, ou tirar do telefone e jogar no WhatsApp, ou pede pelo iFood, sabe? Não consigo fazer. E eu acho que é até legal, cara, na verdade, que a gente conseguiu fazer essa estrutura para que o cara se sentisse mais próximo. Ficar uma relação mais próxima com esse cliente, né? Porque o Old Man foi tomando proporções e os clientes antigos quiseram manter. Tanto comigo quanto com a minha sócia, por aí vai. Sabe, do tipo, o Wendel tá aí, porque era eu que ficava na chapa. Tipo, o cara fazia o pedido no balcão, tipo, 2 metros eu tava pra frente dele. Então ele me cumprimentava, e aí, Wendel, beleza? Sim. E os caras hoje não me veem tanto, porque a cozinha tá lá no fundo, eu também não fico mais na operação tanto. Quem toca é o Wilson, que faz um trabalho incrível.
E consegue que segura o rolê. Exatamente. E eu acho que o lance do telefone é isso. E qualquer mudança que eu faço, até de atendente no telefone, os caras percebem. Sente que... Não é... Quando o Iago ficava, que o Iago hoje é meu gerente, o Iago não tá mais no telefone? Não, o Iago tá aí? Sabe? É muito louco isso. Sim. Então, eu é da hora que você sente um clima de fidelidade, né? Porque o cara sabe até o nome de quem tá atendendo, sabe o nome de quem tá ali trampando e tal. Exato. Você já sabe que é um cliente fiel, né, mano? Já identificou as características da sua casa e isso é muito louco. E aí, beleza, você inaugurou e aí, como todo mundo, com certeza, deu aquela nadadinha para encaixar a operação, para entender o que era vender hambúrguer, né? Que a gente começa achando que é fácil pra caramba. Mas, mano, você é um cara que desenvolveu cozinha. Você não é só um hamburguero, né? Porque, assim, tem muito hamburguero que, mano, só sabe fazer hambúrguer. Mas tem muita gente, igual, acredito que seja o seu caso, pelo que eu escuto falar de você, que desenvolve receita. O que você tem hoje de diferente no Old Man que você tem orgulho, assim? Pô, isso aqui eu faço lá, isso aqui é legal, desenvolvemos aqui. Desde o início do Old Man, hoje eu acho que eu sou muito mais flexível. Tá? Até por questão de facilitar a operação e tudo mais. Mas eu tinha um lance no Old Man que, tipo, o que puder ser feito aqui vai ser feito. Tinha muito esse apego, sabe, às paradas. Então, desde moer a carne, fazer o próprio blend, eu fiz sozinho por, sei lá, Você um não faz ano. mais? Não, hoje não mais. Tá. Hoje não mais, por questão de volume. Lógico, né? Não dá. Não faz sentido. Eu sempre fui muito passional nessa parada, sabe? E, consequentemente, eu fui pesquisando coisas fora do mundo de hambúrguer, né? Eu preciso, até no meu próprio dia a dia, no meu Instagram mesmo, eu busco seguir coisas que não tem muito a ver com hambúrguer para que não fique me interferindo no meu processo criativo. Ah, tá. Né? Para não... inconscientemente você copiar alguma coisa que você está vendo, né? Exatamente. Por mais que a gente tenha referências, e isso, cara, é normal. Mas eu tento não me apegar só a parte de hambúrguer, né? E no Old Man é o que eu me orgulho hoje. Cara, a gente faz muita coisa lá, assim. De produção, nossa produção ela é muito à mão, sabe? Tipo, muito artesanal. Então, mac and cheese, tem lá, só balls, tem lá. Mac and cheese balls, por exemplo, é um exemplo. É o maior exemplo, acho que, de um trampo, que é uma coisa que eu insisti, porque a gente jogava fora, que a galera falava, porra, mac and cheese? O que é mac and cheese? A gente falava, macarrão com queijo, tipo, típico americano e tal, e a gente empana e frita. E a galera, tipo, nossa, será? Aí foi comendo. E eu fui insistir nessa parada. Então a gente faz realmente toda a receita do mac and cheese, sabe? O processo de um roux mesmo, sabe? Faz o creme com queijo e tal. Aí a gente faz exatamente... Nossa, fazer mac and cheese é uma merda, cara. Eu me orgulho muito do glaze que a gente tem, que vai num frango e também numa porção que é o UFC, que a gente faz lá também. Poderia ser muito mais fácil comprar ou só misturar algumas coisas, mas a gente faz, demora 7 horas para ficar pronto. Tipo, é um trampo. Mas é uma parada que, mano, só vocês têm. Exatamente. E aí eu sinto que a Old Man começou a ganhar nome justamente por causa disso. Eu acho que, pelo menos quando eu escuto falar da Old Man, eu tenho... Old Man ou Old Man? Tanto faz? Old Man, Old, enfim. Porque cada hora eu escuto de um jeito e... Old Man. Cada hora eu pronuncio de um jeito. Então eu falo Old Man, então eu falo Old Man. Você fica... não sei. Agora você me pegou. Não é? Falou Old Man. Aí, tipo, eu escuto falar muito quando o pessoal associa esse tipo de produto que não tem em outros lugares. Parece ser uma casa muito parecida, agora que você citou, com o Holy. Não tô falando que é uma cópia, pelo amor de Deus. Não, sim. Eu digo de ter essa referência como o Fih gosta de fazer as próprias coisas, de ter os próprios preparos, de ter os próprios, as próprias características de cozinha. Né? Por exemplo, quando eu vou no Holy, o Holy tem temperos que eu só sinto lá. Depois que eu descobri que o Fih põe canela em algumas coisas, que eu nunca comi, achei que era canela, mas eu sinto que tem um gosto, alguma coisa com canela, tá ligado? Muito louco isso. E aí o Old Me foi pegando essa credibilidade, né? Mas o Wendel, eu sempre escutei falar do Wendel, mas de fato eu nunca vi seu rosto. Por quê? Você sempre ficou dentro da cozinha. Eu comecei na chapa do Old. Não Você tinha o lance de não largar, de falar só eu sei fazer e tipo... Tinha, total. Eu achava que nenhum chapeiro ia se preocupar tanto com o ponto da carne ou propriamente, tipo... Que ia fazer igual você faz. Que não iria entender essa logística. Eu fui muito apegado a isso, tanto que eu demorei 2 anos e meio para sair da chapa do Old Man. Mas o que te fez sair? O que você entendeu?
Eu acho que eu tô puxando isso justamente para aproveitar para dar uma dica pro dono de hamburgueria que está assistindo a gente. Exatamente. Porque tem 2 momentos que eu percebo. Quando a gente começou a falar em automático, né? Ah, deixou no automático, era meio pejorativo, sabe? Ah, abandonou a hamburgueria. E aí eu escutava muito uns orgulhosos assim, eu que toco a minha operação. Só que com o tempo a gente percebeu que não, mano. Acho que o automático não é ruim de seja um automático programado. Quando você tem um bom gerente, inclusive quem que é seu gerente lá hoje, que toca? Na verdade, eu tenho os meus braços, né? O Michael, ele, que inclusive está até aqui, ele faz toda a parte de compras. Então, assim, o Wilson, quem toca a operação da cozinha é o Wilson. Tá. Ele é seu chefe de cozinha hoje? Ele é meu chefe de cozinha. Tá. Hoje é o Wilson. O Wilson está desde o 2º mês hoje mesmo. E entrou lá, tanto ele quanto o Michael, sem pretensão nenhuma salarial. Falei, cara, não sei nem como eu vou pagar vocês. Só que eu percebi... Já eram amigos pessoais, não? Sim, nós já éramos amigos. E ambos tinham saído de empregos e por aí vai, e estavam precisando. Falei, cara, vem me ajudar. E eles vinham só de noite me ajudar. Porque na primeira semana do Old Man eu percebi que, eu falei, não consigo fazer sozinho. Não dá, esquece. Impossível. Tipo, porque na minha cabeça, é isso que é louco, né? Porque na teoria é uma parada. Eu falava, cara, não, eu vou fazer na chapa, já monto o burger, já desço a frita. Não é assim. Não ainda mais a complexidade que eu criei na época, ainda eu melhorei hoje. Porque, eu tinha 5 maioneses. Era surreal, sabe? E eu produzia 5. A gente tinha a intenção de mostrar o quanto a gente sabia. Acho tá ligado? Agora não, acho que hoje tá muito mais nítido que não é só questão de saber. O cardápio precisa vender. A gente acho que esclareceu muito isso, tá ligado? Total. Bom, o Wilson na cozinha. Wilson na cozinha. O Michael faz toda a parte de compra, pagamento, toda... Ele faz o Roadman rodar da maneira mais chata, que é manutenção. Ele cuida de tudo isso. Caraca, a parte chatona. A parte mais chata, eu acho que é do Michael. E o Iago é o meu gerente de pessoas, né? Ele é meu RH também, mas ele é o meu gerente de salão. Foi um menino que também entrou... O Iago, ele entrou, acho que no primeiro, depois de 1 ano de existência do Old Man. Que ele começou no caixa, porque a gente tinha meio que um esquema de autoatendimento. Depois que a gente fez a transição para delivery, né? Tá. E aí ele atendia telefone, cara, era surreal, assim. Ele atendia telefone, o iFood tocando, ele levando comanda para mim e o cliente na frente dele, porque ele tava tirando pedido pro cara também. Ao mesmo tempo, desenrolado. E aí foi indo, hoje ele é meu gerente da galera, assim. Que da hora. E é a parte de comunicação assim, também é o Iago que faz. Todo o Instagram é o Iago que faz. Ele que faz? Ele que faz. Que da hora, bem feito, então, inclusive, parabéns. O Instagram da hoje é bem legal. Então, aí foi criando esse corpo, né? Sim. E você decidiu e percebeu que precisava sair para olhar o seu negócio de fora. Que na verdade é o que a galera demora para entender. Você fica de costa, mano, você não consegue ver seu negócio como um todo. E eu vou falar com propriedade. O seu funcionário, você ensinou direito, mano, ele vai fazer melhor que você. Porque às vezes a gente fica com muitas milindres, vamos usar essa palavra, achando que só sai se sair daquele jeitinho que você fez. E o funcionário, ele começa a aprender a ficar objetivo. Então, às vezes, na operação é muito mais valioso um funcionário objetivo do que a gente que às vezes fica com uns toques para uns negocinhos. Eu tinha toque eu monto o hambúrguer, ponho o hambúrguer aqui e a tampa do pão aqui, né? O cara ia montar e punha reto, eu já achava que, não, mano, você tem que pôr de lado aqui, que é meio, tipo, dane-se, tá ligado? Não muda nada. Então eu ficava com esse estoque pra ensinar, tá ligado? Te entendo. Você tem cara que tem esse estoque também. Total, cara. Eu tinha toque do modo que o chapeiro novo virava o burger na chapa. Como ele pegava na espátula. Não sabe, tá errado. Não é assim, não. Tem que virar pra cá. Criava, tipo... Bom, peraí. Antes de continuar com o episódio, vamos fazer uma pizzinha Seara pra gente? Bora? Aí, ó. Falei que era rapidinho? Se liga só. Ó. Continua assistindo o episódio aí, ó. Qualidade vai te surpreender. Valeu! O pai me fala, não, agora você vai raspar a chapa, agora você vira. Tanto que eu criei esse time das coisas, porque também eu aprendi na raça, né? Tipo, não aprendi a ser chapeiro, eu só entrei ali. Começou chapeiro já? Comecei chapeiro, né? E eu percebi, assim, na verdade,
como o Você criou os processos para ensinar dentro dos moldes que você conseguiu fazer e achou melhor. É isso, cara. Exatamente isso. Só que o Old Man, ele foi indo gradativamente tomando outras proporções. Então, a gente estava no delivery e eu sempre falei, eu vou ficar aqui o quanto eu precisar, né? Mas hoje eu vejo que se eu tivesse saído antes, obviamente que quando tinha condições de sair, né? Porque até então não tinha nem, cara, nem tinha nem salário, sabe, basicamente, assim. Sim. Né? Não tinha o que pegar, porque meu foco era voltar pro negócio, ganhar, voltar pro negócio, né? Porque eu não queria ficar naquilo. E você fez isso mesmo, né? É. Foi ganhando, foi reinvestindo. Sim, Hoje, sim, tá quantos até lugares hoje. cabe hoje? Hoje tem 48. 48. Eu vejo, a última vez que eu fui, acho que não era essa última reforma, que tava menorzinho. Tinha 12 lugares. Eu acho que a última vez que eu fui lá, tinha 12 lugares. Agora já tá, pelo que eu vejo dos vídeos que o Lira faz e tudo, já tá bem maior, assim. A gente fez uma estrutura bem maior. Bem legal. E aí, quando a gente mudou para ainda eu fiquei a parte Tudo toda, isso, só contextualizando, é no mesmo lugar, na casa da sua avó. tudo no mesmo lugar. Louco. A minha avó acompanhou 1 ano de Old Man. E aí, minha avó faleceu 1 semana antes do Old Man fazer. Minha avó sempre morou ali. Então, tipo, eu tava na chapa, a cozinha rodando, o cliente comendo, e minha avó, tipo, tava atrás, no quintalzinho dela. Que louco. A parede da cozinha do Old Man era basicamente a parede do quarto da minha avó. Né? Minha avó tava dormindo e, tipo, pau quebrando ali, literalmente, sabe? Mano, é muito louco isso, que eu fui criado pela minha tia-avó, né? E aí você falando, era o tipo de coisa que eu, moleque pra caramba, fazia puta bagunça aí, meu primo. E minha tia conseguia dormir, mano, o pau quebrando, um barulho, mano, horroroso, a gente fazendo festa, qualquer coisa, e ela dormindo como se não tivesse acontecendo nada, tá ligado? Sua avó a mesma coisa, o pau quebrando. Ela tinha 97 anos, né, cara? Tirava o aparelhinho dela ali, já era. Já era, só no dia seguinte. Ela nem imaginava, eu acho que minha avó, na verdade, nunca imaginou a proporção que o Old Man foi tomando ali do lado dela, sabe? De tanta gente que passava ali. Os meninos fazendo hambúrguer aí. Ela, tipo, tô fazendo hambúrguer, tô fazendo uns lanches, sabe? E ela passou por todo o processo de abertura do Old Man, assim, até de cardápio, cara. Meu primeiro cardápio, eu testei com ela, na cozinha dela. Tipo, eu fazia os hambúrgueres, tem até foto, cara, tipo, dela provando. Que da hora, mano. É bom. Sua avó faleceu quando? Minha avó faleceu em 2019. 2019. Tem um tempinho já. Não, minto, 2018. 18, tem um tempinho já. 2018. E aí a casa comprou você. Aí nós negociamos você já tinha dominado, o imóvel. Você já tinha dominado tudo. Tinha dominado, mas tinha família aí no meio, né? Tá. Então, cara, tem que agir corretamente, né? Sim. E aí, depois do falecimento dela, eu falei, cara, eu recebi um checkmate, né, do tipo, e aí? O que vai rolar? Vai ficar, não vai ficar? Vai ficar, não vai ficar? E eu falei, cara, na minha cabeça, o Old Man, ele tinha que estar ali. Nesse período você ainda tinha avô, né? Não, meu avô já era falecido fazia uns 2 anos. Tá. Então era só sua mãe e... Era minha mãe e minha avó, elas moravam ali. Minha mãe era cuidadora da minha avó. Tá. Mas minha avó tinha bastante idade, ela era ativa e tal, mas minha mãe estava sempre ali na retaguarda. Auxiliando ela. Tá. Sempre ali. Hoje sua mãe tá no Old Man? Minha mãe faleceu, cara, 8 meses depois. Também? Caraca, mano. Então sua mãe faleceu nova. Minha mãe faleceu com 64 anos. Caraca, Covid? Ela teve um AVC dentro da casa da minha avó. No primeiro dia de obra de expansão do Old Man, minha mãe teve um AVC. Caramba, mano. Porque a gente passou por esse processo de negociação e tal com a família. Foi muito desgastante. Muito desgastante, mas eu acho que não tem a ver, não tem relação com isso. Mas a gente negociou a casa, porque eu achei que, até hoje, na verdade, e eu acho que esse pensamento nunca vai mudar, a essência do Old Man está ali. Né? Eu acho que não faria muito sentido o Old Man, a gente sair dali e falar, vamos alugar um lugar. O Old Man aconteceu ali naturalmente, não houve escolha de ponto, não houve, porque também não tinha. Sim. Porque eu falei, cara, se der merda, eu não tenho pelo menos um aluguel amarrado. Entendeu? Eu tenho aqui, minha avó vai... Vou perder o que eu investi, mas... vou perder o que eu investi em estrutura, né? Se der merda, é só eu que estou trabalhando, basicamente. Claro, aí já tinha o Michael, o Wilson e tal. Mas basicamente era esse meu pensamento. Mas eu percebo que a essência do Old Man, ela existe, cara, ali. Está associado àquela estrutura, a tudo que a gente usa de elemento no salão. Eu acho que não faz sentido, não fazia sentido na época e não faz até hoje ir para outro lugar. E aí a gente negociou e foi fazer essa expansão, né? Foi quando
que a gente fez para a estrutura que a gente tem hoje. Né? Pegou muito pra você, mano? Tipo, o falecimento da sua avó, da sua mãe? Cara, tipo, de cabeça? Porque eu sei que muda muito, porque minha cabeça mudou muito depois que minha mãe faleceu também. Total, assim, eu acho que foi muito louco, né? Minha avó, ela faleceu basicamente Nem sei se é o assunto que você quer falar, tá? Não, vamos falar. Tô puxando o que Se você eu começar falou. a chorar... Minha avó, assim, meu pai faleceu há muito tempo, né? Uhum. Minha mãe sempre exerceu... Você era molequinho, 3 anos. Eu tinha 3 anos de idade. Uhum. E minha mãe sempre exerceu esse papel de pai e mãe. E meu avô também, sabe? Pegou muito essa parada de... Sim. Fica tranquilo que eu sou seu pai. Uhum. Meu avô também tinha muita idade. Meu avô faleceu com 96 anos. E aí, eu tinha uma parada que eu tenho, e hoje eu sou muito orgulhoso do que o Old Man é, porque eu acho que é uma homenagem viva ali. Sim. É uma homenagem meio diária. patrimônio histórico ali da família. Total. Que eles em vida, eu sempre prometi, porque meu avô tinha muito apego pela casa. Que ele construiu ela sozinho. Que louco. Não tinha grana, enfim. E eu falava, né, pra ele e também eu mentalizava muito isso, assim, que essa casa não ia pro chão. Uhum. Não ia virar um prédio, como muita casa antiga de São Caetano e de muitos lugares acontece. Sim. E aí o primeiro falecimento foi do meu avô, mas eu tinha noção que eu queria abrir, mas não era nada Ele não concreto. viu nem a ideia ainda. Não, nada, Tá. absolutamente nada. E aí a minha avó pegou muito porque eu não consegui acompanhar esse processo, por mais que eu estivesse ali, sabe? Eu falo que, tipo, eu tava na chapa e minha avó tava do lado, tipo, no quarto do lado, morrendo, basicamente, sabe? Ela tava aos poucos isso acontecendo, porque é o processo, cara, É é o a processo, vida, é a vida. Minha compreensão hoje sobre morte é muito diferente, sabe? E eu me culpei por muito tempo sobre isso, de não conseguir auxiliar. Não é nem aquele sentimento de poxa, faleceu cedo nem nada. Era um sentimento de, poxa, minha avó faleceu, ficou aqui do lado, eu não vivi tanto. Eu não consegui algumas acompanhar. coisas com ela, né? Eu não conseguia acompanhar esse final, porque, cara, eu tava trabalhando. Eu chegava, tipo, super cedo no Old Man, ficava de pé, tipo, 14 horas por dia. Primeiro 2 meses do Old Man eu perdi 10 quilos. Eu não comia, tinha dia que eu não comia, cara. Tipo, saía correndo, ia na zona cerealista, ia ali perto do Mercadão, ali Sei. aquela rua só de embalagem, que eu esqueci agora o nome. Só buscar coisa, comprava comprar as coisas, comprava queijo, pá, e corria pro Old Man. Chegava e volta, isso aqui, pum, entrava, me internava lá dentro. Saía, às vezes, pra falar oi, alguma coisinha, quando eu saía. Só que todo fim de noite, quando encerrava o Old Man, eu saía, entrava no quarto. Muito louco isso, cara. Eu acho que era um medo, sabe? Eu entrava no quarto dela devagarzinho e via se ela tava respirando. Tipo, não, beleza, vou embora. Tinha esse... Sabe, esse lance, né? E quando minha avó faleceu, foi um baque muito grande. Por mais que a gente esperava por isso. Por mais que tenha compreensão de É. toda a idade, ninguém nunca tá pronto. E aí, 8, 9 meses depois, minha mãe passou por esse processo. Tipo, foi num dia de folga do Old Man, que era segunda-feira, a gente folga. Puta, só aí já te segunda. pegou bem mais fragilizado, né? Eu tava super feliz, ela também tava felizona, tipo, porque a gente comprou o imóvel, tava fazendo a expansão, porque eu falei, cara, não faz sentido eu ter um imóvel desse tamanho e não me afundar em dívida, né? Você não tem um aluguel? Deixa eu fazer uma dívida aqui. Deixa eu fazer uma dívida aqui pelo menos por pra pôr no alguns custo anos. fixo aqui que eu tenho uma dívida. E aí foi no primeiro dia de expansão e minha mãe teve um AVC. E aí também foi foda, porque, tipo, eu tava ainda na chapa. Então, tipo, eu ia... eu tava na chapa e na produção, né? Então, eu ia no hospital, porque minha mãe ficou em coma 15 dias, até vir a falecer. Aí eu tava na chapa, saía às vezes, fechava o Old Man, corria pro hospital, via um pouquinho. Aí, dia seguinte, tipo, acordava de manhã. Então, também eu não acompanhei isso. E eu sou o único filho, eu sou o único próximo, tá ligado? Sim. Então, isso mexeu com a minha cabeça, tipo, loucamente. E a família era vocês ali, basicamente? Tipo, Família... próximo? Não, eu tenho tio. Bom, basicamente, a família então era só vocês. Tipo, quando aconteceu, deu aquela... Cara, família do dia a dia, né? Aquela família próxima era a gente, sim. Você, sua mãe e sua avó, que morava... Exato. Você morava ali na última? Não, eu não morava mais com... Eu morava no apartamento que era da minha mãe. E aí, como minha avó tinha muita idade, minha mãe resolveu sair do AP e ficar com ela, tipo, 24 horas. Ah, tá. Porque ela tava num processo já de... Cara, a idade chegou, né, na real. Né? Não dava pra confiar dela fazer as paradas sozinha. Não dava. Já tava começando a fazer, tipo, minha avó. Minha avó ligava o fogão e não abria o vidro. Nossa,
Estourou Aí o vidro, ela né? punha a panela em cima do vidro do fogão, tá ligado? Aí, mano, de lei, estourava vidro. O da minha avó não tinha o vidro por causa disso. Porque ela Acho já que é fez meio isso. coisa de... É coisa de velho. Coisa de velho, total. Várias coisas de velho. meu Deus. E aí, tipo, não dava pra confiar, né? Tipo, minha avó saía com horário nada a ver, tipo, vou no mercado, vou na padaria, tipo, 4 horas da manhã, tipo, tinha muita dimensão de hora, tá ligado? Começava a dar umas falhadas assim de Não hora. sabia o dia da semana, É. não tinha muita noção, assim, das coisas. Ficava perigoso sair na rua sozinho. Total, Não, mas beleza, mano. Aí a gente já explicou muita coisa da sua história, acho que ninguém não era de conhecimento público, né? Verdade. O Wendel cozinheiro, o Wendel que criou ali na raça a identidade do Old Man, que eu acho fantástico, valorizo muito isso. Obrigado. Acho que falta hoje, inclusive, muita gente abre achando que hamburgueria é só um negócio para dar dinheiro e abre pensando isso, mas a grande lição do que você falou, que eu acho extremamente importante, eu aprendi isso também e estou tentando colocar isso, porque a gente está com vários projetos paralelos, trabalhando demais, é que você precisa sair um pouco da sua operação, mano, dedica um tempo para sua família, para sua casa, para seus filhos, para quem quer que seja parte aí da sua história, da sua caminhada e vive um pouco a vida além de só trabalhar e, mano, põe funcionário para fazer, acredita que vai dar certo um pouquinho, que eu acho que é importante não se amarrar, que talvez pelo que você falou seja um único arrependimento, você falou, pô, eu devia ter tirado Deveria ter um pouquinho saído mais de antes. tempo para ficar um pouquinho com a minha avó ali, ter... Sim, é que eu coloquei ordens de prioridades, né? Dentro do negócio em si. Então, se eu saísse dali, provavelmente eu ia ter que ir para uma outra função. Eu não tinha muito como sair 100%. Mas eu deveria ter trabalhado a estrutura do negócio para que eu saísse e não fosse para uma outra função. Sim. Porque o negócio naquela época já possibilitava eu fazer isso. Mas eu fui... E também pelo lance muito... Cara, a gente tem um apego do tipo, é isso que você falou, sabe? Eu vou fazer melhor. A gente acha que a gente vai fazer melhor e na real não, cara. Não, e outra, mesmo que o funcionário não faça exatamente igual a gente, o cliente final não percebe a sutil diferença do preparo ou de detalhes, sabe? O cliente não consegue perceber. No final não faz a menor diferença, tá ligado? Sim. A receita é a receita. Você passou a receita, vai funcionar. Você tendo tá um ligado? receituário, tendo uma ficha técnica e por aí vai, eu acho que é muito difícil. Mas que mão é uma parada que é louca, né? Aham. A gente vai comer em alguns lugares e fala, porra, tem a mão boa. Mas é meio que isso, assim. Sim, sim. Mas- Mas de qualquer forma é a sua receita já. Mas o cliente não vai perceber isso. Não. E assim, ele vai, o funcionário ele vai fazer melhor que a gente, cara, porque a gente tá pensando em várias coisas. Ele não. Ele foi predestinado a fazer aquela parada, Sim. né? Então ele vai ser chapa, ele só vai fazer chapa. Entendeu? Ele não vai ficar perguntando, tipo, pensando, tem boleto para pagar, eu tenho teste para fazer amanhã de hambúrguer, eu tenho que mudar cardápio, sabe? Sim. Esse tipo de coisa. Ele tá ali focado na função que você deu para ele fazer, né, mano? Exato. E a gente observa muito do seu jeito de falar. Você é um cara mais quieto, mais tímido. Sou mais de boa. Mas hoje, qual que são as suas pretensões? Por exemplo, você pensa em uma outra unidade da Oldman em outro lugar? Ou não, você está fortalecendo mesmo o seu nome junto à Oldman para se expor mais, né? Para colocar um pouco mais sua cara? Ou não, mano, tá tudo certo, você tá curtindo essa sua vibe de agora? Eu acho que, cara, eu tenho pretensões com o Old Man em estrutura de delivery. Não vejo, ainda não consigo visualizar o Old Man sendo uma hamburgueria, tipo, unidade 2, sabe? Por mais que eu ache isso muito legal. Talvez com algum conceito diferente, por aí vai. Mas eu acho que o delivery é uma coisa que a gente tem muito ainda que expandir, sabe? Tá. Tem campo para alcançar ainda, Tem você campo acha? para alcançar. Mas o lance de, como você falou, de aparecer e tal, eu sempre fui mais tranquilo em relação a isso. Acho que meu perfil sempre foi esse. Em relação a de querer estar na cozinha, o que eu piro e eu me mudo a chave, mudo completamente. Até personalidade, cara, quando eu entro dentro da cozinha. Sabe, eu me sinto muito mais seguro. Para fazer. Tipo, É mais porque, sua praia, cara, né? é tesão, sabe? É amor pela coisa. Entendeu? Tanto que, tipo, sem demagogia nem nada, cara. Tipo, o Old Man, desde o início, meu foco nunca foi grana. Foi fazer o negócio acontecer, sabe? Foi, tipo, mostrar... É aquele lance que eu falei no começo, sabe? De mostrar uma forma de carinho. Não, meu saquinho que você amor. falou, tem muita gente que faz única e exclusivamente pela grana. Né? E é isso que eu falei de valorizar.
Porque é nítido que você faz uma parada, não, tudo bem, a grana é consequência, mas de fato assim, poxa, eu quero ser alguém, eu quero ter relevância pela minha cozinha, pelo meu preparo, por aquilo que eu sou habilidoso para fazer e não só grana. Acho que você se esforça para que as duas coisas caminhem juntas, né? Não pode ser uma coisa só. Total. Mas, mano, o que o rolê te deu além disso? Você fez bons amigos no rolê do burger? Cara, eu conheci pessoas incríveis. É. Tipo, eu achava que é aquele lance quando você vai abrir uma parada, você acha que concorrente é seu inimigo, sabe? Uhum. E, cara, isso é ridículo. É um pensamento muito arcaico, né? Existe ainda isso, eu acho que muito no ABC em si, esse lance de, tipo, o cara tem uma hamburgueria, ele é meu inimigo. Tanto que, tipo, caras vão abrir hamburguerias, eu já vi, assim, de ir no Old Man, e o cara, tipo, porra, ele tá desmontando um hambúrguer, ele tá querendo provar. Se ele tivesse trocado ideia comigo, porra, eu ia pirar. Tipo, eu ia poder... É mó legal falar do bagulho que você ama, eu acho muito foda, eu acho incrível. Não precisa ir, tipo, escondidinho, né? Camuflado. Então, eu tinha um pouco desse pensamento, tipo... Hoje a galera te procura pra, tipo, validar, eu tô querendo abrir aqui algumas e pessoas. tal. É? Algumas pessoas. É da hora que você virou referência. Eu não sou um cara que aparece, né? Uhum. Mas algumas pessoas vão ali e, tipo, quando um amigo posta, e por aí vai, o cara, tipo, começa a me seguir, aí me busca, assim. Obviamente não sou o Thiago, né? Da Smart, que é um cara incrível, que ajuda muita gente. Me ajudou muito. Me ajuda até hoje, na real. Mas o que eu puder ajudar, como eu aprendi na raça, né? Aprendi dando cabeçada, eu acho que eu aprendi da pior maneira. Você tem dimensão, desculpa cortar a sua linha, assim, das pessoas que gostam de você também, do rolê? Não. Não? Não tem Vou pôr ideia. um vídeo pra você ter dimensão de um cara que gosta muito de você. Você não chorou falando da sua mãe e da sua avó, mas eu acho que eu vou fazer você chorar agora. Vou pôr aqui na televisão pra você o vídeo de um cara que gosta muito de você. Por essa você não esperava. Fala galera, tudo bem? Quem fala aqui é o Edu Lira. Para mim é um grande prazer poder estar aqui participando e para poder falar desse cara incrível que é o Wendel. Eu falei pro André assim que eu descobri que ele ia participar, eu falei, André, deixa eu falar sobre ele, porque eu gosto demais, é um irmão que o hambúrguer me deu, aproveitar esse privilégio de quem faz o making off. E cara, o Wendel, a primeira vez que eu conheci ele foi numa collab entre a Porcadaria e a Old Man. Eles estavam fazendo o Pulled Burger, ele tinha dado sucesso, ele queria gravar todo esse processo. O Wendel chegou lá, todo pá, marrudão. Em 5 minutos a gente já estava dando risada e se tratando como se fôssemos melhores amigos. De lá pra cá, essa amizade só cresceu, a gente se fala quase todo dia no Instagram, a gente conversa, a gente fala pessoal, a gente fala de besteira, a gente fala de hambúrguer, enfim, a gente fala meio que de tudo, assim. É um cara que eu gosto muito e é um grande amigo que o hambúrguer me deu. Como ele próprio diz, ele não me chama para gravar, ele me chama para conversar. Eu vou lá e a gente fica mais conversando que trabalhando. E, mano, e agora olhando para você e falando contigo, desejo todo o sucesso do mundo para você. Eu sei o quanto de combustível você ainda tem para queimar pela World, eu sei da sua garra, eu sei um pouco da tua história, sei de coisas pessoais que você já se abriu, conversamos. Enfim, irmão, torço muito por você. Eu sei que você está num momento muito bom de vida, num momento muito alegre, contente, cheio de novidades. E eu espero que seja assim por muito tempo. Tamo junto e naquilo que precisar de verdade. É nóis. Falou! Aí, é o nosso meninão. Maravilhoso. Edu Lira fez questão, falou, cara, eu quero... Os nossos convidados, a gente sempre põe alguém falando, ele fez questão de fazer o seu vídeo. Ele nunca me pediu para fazer o vídeo de ninguém. Você tem dimensão disso, desses amigos? Não. Que é uma loucura, a gente faz amigos rápidos, a vida dá alguns amigos muito rápido pra gente, né? Muito louco isso. O Edu eu acho que é um exemplo dessa parada de a gente gravar. Eu nunca tinha visto ele, mas já acompanhava ele no Instagram. E a gente foi gravar uma parada profissional e tal. E quando a gente viu, a gente tava tipo, mano, viramos amigo em 5 minutos. Surreal que a gente conversa, cara. E não só ele, mas como outros do meio, sobre outros assuntos, menos hambúrguer. Sim. Tipo, às vezes o rolê de trocar ideia é não falar sobre hambúrguer. Né? Cria esse vínculo, cara, muito rápido. E é o que eu sempre falo pro Edu, a gente nunca pode perder, a gente tá sempre junto no rolê do Burger Crew, né? A gente começou como amigos. E uma coisa que a gente faz força para não perder é esse vínculo de, às vezes, juntar só para não falar de burger, tá ligado? Porque o burger uniu, né, através das amizades, através do rolê,
mas a gente tem que sempre ter essa preocupação de não perder esses laços que são, mano, extremamente importantes na relação humana, né? Não só no convívio de amizade, mas em todas as relações é extremamente importante. Total. Por isso que eu falei por ele, eu falei, mano, eu quero muito conversar com o Wendel, porque eu não vi a história dele em outros lugares. E eu tinha essa curiosidade de saber sobre você, porque eu ouvi, como eu te falei, desde o período que eu fui abrir a Trato, o Wendel da Oldman, Oldman, todo mundo falava. Falei, caraca, eu fui lá comer e tal, e tem eu achei muito legal lá, essa vibe que tem a Oldman, sabe? Tem uma vibe diferente, não é só uma portinha, um salãozinho, um restaurante, tem uma vibe diferente. Então eu queria te parabenizar por isso, porque é difícil criar essa identidade, é difícil criar isso. É nítido que você é um cozinheiro, tá? É nítido que você gosta de cozinhar, você não tá ali só para vender hambúrguer. Então por isso que eu queria muito te chamar aqui, saber dessa vibe. E aí eu vou aproveitar que a gente está falando em vibe, agradecer aos meus patrocinadores que fazem o meu programa ter essa vibe de amizade, que são meus amigos, né? Meus parceiros da Gulodice, meus parceiros do Expresso Delivery, meus sócios do programa, Creme Americano, João, e o pessoal da 24 Print. Meus meninos estão aí fazendo essa vibe ser o Fat Food Show também. Mano, incrível. Suas considerações finais, manda um recado pra galera, o que você dá de conselho, de dica, aproveitando esse clima. Manda um abraço pro pessoal aí pra gente encerrar. Cara, primeiro de tudo eu queria agradecer você, né, por ter me dado essa oportunidade. É a primeira vez que eu falo um pouquinho da minha história dentro do Oldman e do Oldman em si, que tem uma relevância muito grande na minha vida. O Oldman é o meu divisor de águas total, assim. Eu me descobri como pessoa e também como profissional. Tipo, aquele lance de fazer o que gosta. Não se vê fazendo outra coisa, né? E não me vejo fazendo outra coisa. Queria agradecer a todo mundo que trabalha no Old, aos meninos que o Iago, o Michael, o Wilson, e que vestiram a camisa do Oldman, e eles dão sangue e fazem de tudo por isso. Queria agradecer o pessoal da cozinha, do salão, a galera que realmente faz a coisa acontecer. Né? Sem eles, cara, o Oldman não é absolutamente nada. O Oldman é um conceito legal, né? Modéstia à parte falando, tem uma comida boa, cara, mas é eles que fazem a coisa acontecer. Tipo, eu Wendel, só sou o porta-voz deles hoje aqui. Então é isso, cara. Queria agradecer de verdade, imensamente, por estar aqui e ter essa oportunidade. Você tá maluco. Eu agradeço demais. Obrigado mesmo por ter vindo lá do ABC pra cá. Imagina. Você, seu sócio, que eu esqueci o nome dele de novo. O Michael. Michael, confundo, eu ia chamar ele de Wilson. Obrigado, Michael. Valeu mesmo por ter colado, tá? Prazerzaço ter vocês aqui. Prazer é meu. Assim que der, eu volto no Oldman, que às vezes que eu fui só como cliente. Por favor. Vou lá pra gente sentar e bater um papo. Vou lá com o Lira pra gente esticar o assunto. Prazerzaço. Obrigado, irmão. Obrigado por ter compartilhado a sua história. Ter tocado em assuntos que são tão pessoais. Sim. Mas eu gosto muito de falar disso porque humaniza as relações, humaniza quem nós somos pro público também. Então tô feliz. Obrigado de verdade. Eu agradeço. Você que chegou até aqui no nosso episódio, não se esquece de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, compartilhar com os amigos. Deixa nos comentários também o que você quiser pra gente interagir com vocês. Não se esquece de seguir o meu parceiro. Faça o arroba pra galera. É @WendelTrevisan. Não tem conteúdo de hambúrguer, mas é mais o meu Instagram pessoal, mas eu falo muito do Oldman e lá tudo que é novidade eu tento postar e por aí. Boa. E do Oldman, arroba? @Oldman Sandwich. Repita. @Oldman Sandwich. Top demais. CH muda. Como? Só soletra, pessoal. É @Oldman. Você quer que soletra tudo? Não, é sanduíche no final. Sanduíche. Ah, tá. Isso. É que você falou baixinho, eu achei sanduíche, que... Agora que eu entendi que era de sanduíche, que burro. Claro, cara, uma hamburgueria. Muito obrigado, não esquece de fazer tudo que eu falei. Se você der o dislike, já sabe, o risco de falecer é gigante. Então não faça isso. Até a próxima, eu fui!